Imagine que você está em um mundo repleto por criaturas que não são humanas. Agora imagine que quando você está indo fazer um serviço, uma dessas criaturas acaba atacando você. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Orange. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever aqui no canal, comentar o que vocês acharam dessa história. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história do mangá se passa no ano de 2048. O nosso protagonista, o Gonta, ele chega até um galpão onde estão os líderes que ele participa de uma gangue ali. Eles estão planejando invadir um galpão e pegar um item de extremo valor que está ali. E fazendo isso, eles finalmente vão conseguir entrar para os Yakuza e vão deixar de ser uma banda. E vão deixar de ser uma gangue qualquer. Eu tô com mania de confundir banda com gangue, que droga. Enquanto eles estão debatendo isso, o líder daquela gangue, ele comenta que existem casos de pessoas não humanas. Ele fala que algumas pessoas testemunharam pessoas fazendo coisas completamente impossíveis, como por exemplo arrancar o braço de uma pessoa ou até mesmo rasgar uma pessoa no meio com as próprias mãos. Eles até acreditam que isso seja alguma teoria da conspiração, ou até mesmo os mafiosos da Coreia. Só que ele fala que para chegar num nível tão extremo assim de brutalidade, não é possível que seja os mafiosos coreanos. Enquanto eles estão debatendo sobre isso, alguns tirando sarro, outros falando que é apenas uma teoria da conspiração, o Gonta, ele fala que não é assim, que de fato existem esses não humanos. E ele fala que ele tá ali justamente para encontrar um desses não humanos. E ele até mesmo suspeita que seja uma daquelas pessoas que tá ali naquela sala com ele. De repente, aparece um outro membro daquela gangue carregando uma mulher. Ele fala que essa mulher descobriu os planos dele, então para impedir que ela vazasse essa informação, eles decidiram levar ela junto. Ela até pergunta se vão matar ela, só que eles falam que não, que é só para ela ficar ali com eles. E essa mulher, estranhamente, ela se oferece para ir junto com eles, porque afinal de contas ela precisa de dinheiro para sobreviver. Então eles acabam levando ela junto. Todos então se armam e entram em um caminhão. Enquanto eles estão lá carregando as armas e tal, eles perguntam o que o Gonta vai usar para se defender. E ele mostra que ele tem apenas uma bainha de uma katana, só que não tem lâmina nenhuma ali. O Gonta então ele dá uma risada da situação e ele fala que nesse tempo onde ele morava chegava a nevar. E aquela mulher estranhamente fala que também nevava onde ela cresceu. Então o Gonta percebe, aquela mulher é a não humana. E ele percebe isso porque ela não tá respirando quando vai falar, e os androides não precisam respirar. Eles chegam até o galpão, só que estranhamente não tem guardas, não tem nada ali, tem apenas uma mala. E quando todos estão ali felizes por ter conseguido pegar aquela carga tão preciosa, que foi mais fácil do que eles imaginavam, aquela mulher ataca eles, matando eles brutalmente. É quando um dos homens ali consegue dar um tiro na cara dela, só que isso só mostra que na verdade ela é uma espécie de androide, e ela acaba matando ele de forma brutal. Depois que ela matou todo mundo, ela repara que ainda tem um vivo, que é o Gonta. O Gonta então ele pega aquela bainha de katana e do pulso dele ele tira a lâmina daquela katana. Então os dois começam a brigar. A batalha deles é frenética, com aquela mulher segurando armas e o Gonta conseguindo defender tudo com a katana dele. Os dois começam a brigar e ele consegue cortar o corpo da mulher. Só que mesmo assim, aquela mulher continua viva e continua lutando com ele. A batalha se intensifica até que o Gonta consegue pegar aquela mulher e cortar ela em vários pedaços, assim derrotando ela. Depois disso, o Gonta ele fica triste porque ele não conseguiu salvar aquelas pessoas. Ele então fala que na verdade o nome dele é Orange e que ele é o protótipo dos outros androides. E aquela mulher ela fala que ele é um androide também, então por que ele está ajudando as pessoas? Ele fala que esse é o jeito certo de viver. Aquela androide fala que ele está sendo extremamente idiota porque ele não vai ser aceito por aqueles humanos, não faz o menor sentido ele estar lutando ao lado dele, sendo que se eles descobrissem que ele é um androide, iam tentar destruir ele, acabar com ele, e que não importa o quanto ele tente se misturar com os humanos, ele estará sempre sozinho. E ele sabe disso, ele apenas aceita que ele vai viver sozinho pro resto da vida dele. Ele então vai até uma maleta e troca o rosto dele, colocando um rosto bem mais jovem. Ele então acaba terminando de matar aquela androide, coloca todo o corpo dela em uma mala e leva o corpo dela para outro local. Em outro local nós vemos outras pessoas dele comentando que aquela androide acabou desaparecendo. E eles acreditam que não foi obra de um humano, pode ser que seja outra pessoa igual a eles. E é revelado que todos ali são androides. E o homem que aparenta ser o líder deles
é apenas uma cabeça presa em algumas ferragens que tem ali. Ele fala então que eles têm que encontrar a pessoa que sequestrou aquele androide e destruir ele, porque ele vai arruinar o plano deles. Ele leva o corpo daquele androide até a casa dele, onde ele começa a mexer nos circuitos dela. Ele começa a falar que ela também foi criada pelo pai dele, que o pai dele criou ele junto com outras criações, só que ele achou que todas teriam sido destruídas naquele grande incêndio que acabou matando o pai dele. Ele então começa a mexer e ele vai dando alguns detalhes sobre a anatomia dos robôs que o pai dele desenvolveu. Ele fala que, por exemplo, os músculos dele foi usado uma tecnologia que era bastante semelhante à pele humana, aos músculos humanos, que você poderia até mesmo ter a temperatura do corpo humano. Ele então acaba encontrando uma peça de resfriamento naquela androide, que ele acaba pegando e colocando no sistema dele para caso ele acabe sobrecarregando. Ele fala que é hora de trabalhar, então ele começa a se arrumar. Ele fala que obviamente ele poderia simplesmente ficar parado ali e esperar que o mundo acabasse, porque ele não tem nada a perder basicamente. O problema é que, como ele é um androide, as peças dele teriam que estar passando constantemente por manutenções, então isso custa dinheiro, e como o pai dele ensinou ele a ter uma vida correta, ele não iria roubar nem matar para isso. Ele então pega as roupas dele, ele também pega aquela katana. Mesmo que ele não pretendesse usar ela, ele fala que é melhor ele estar preparado, porque pode acontecer qualquer coisa do lado de fora da casa dele. Ele então pega as coisas dele e vai para o grupo AEE, que é um grupo de tecnologia extremamente avançado, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele vai lá junto com outras pessoas que se candidataram para a vaga e conseguiram passar para trabalhar nessa empresa, que é o Kurada, a Hizoshi, o Origin, que agora se identifica como Tanaka, e o Katsura. O dono daquela empresa vai lá e apresenta a eles a toda a instalação, e ele fala que de fato eles têm toda essa popularidade e tal, que eles desenvolvem grandes tecnologias para o mundo inteiro, e agora eles estão trabalhando em outras tecnologias ainda mais avançadas, que é de robô. Ele fala que como a segurança é meio precária, então eles estão desenvolvendo robôs para conseguir suprir essa necessidade de segurança que as pessoas têm. E é por isso também que o Origin começou a trabalhar naquele local, porque trabalhar em um lugar que fabrica robôs seria o lugar perfeito para ele arrumar as peças sobressalentes dele e até mesmo obter essas peças. Então ele começou a trabalhar lá justamente por isso. Entre todas as pessoas que vão trabalhar com o Origin naquela empresa, a Hizoshi, ela é a mais nerd de todos, ela manja tudo de tecnologia, tanto que ela é a que fica mais empolgada e vidrada de estar trabalhando naquela empresa tão espetacular ali. Depois de fazer esse tour, eles saem para ir num bar, beber, comemorar a contratação deles, e eles estão ali conversando, e até engraçado esse momento de descontração entre os personagens, porque o Origin, ele não sabe como reagir. Então, por exemplo, se a pessoa pergunta pra ele como que tá a comida, ele não sabe responder, porque ele não sente o gosto de nada, ele basicamente come porque sim. E é engraçado esse momento também, porque a Hizoshi, ela mostra aquelas imagens que são tipo uma ilusão de ótica, que você olha, tem uma cor, mas na verdade é outra cor, foi uma ilusão de ótica, e ele fica toda hora achando que ela tá meio que fazendo um teste para tentar descobrir se ele é um androide. Então essa interação dos personagens é interessante, porque ele tenta se fazer o máximo humano, só que ele não sabe exatamente como o humano age. Então é bastante interessante e divertida essa descontração que os personagens têm ali, conversando, se conhecendo, e você vê o quão assim seguro ele é nesse mundo. Depois disso, é revelado que dois daqueles androides que estavam procurando o responsável pelo sequestro daquele androide que o Origin acabou matando, eles acabaram matando uma pessoa ali pensando que ele era um androide. Eles então falam que eles estão bem perto, eles conseguem sentir que o responsável que fez aquilo com aquele androide está por perto, eles só precisam continuar procurando. Depois disso, todos saem ali do bar, e o Katsura, ele fala pro Origin levar a Hizoshi embora, porque ela tá bêbada, tá bem tarde, e que é pra ele levar ela pra casa. O Origin até pergunta por quê, mas eles falam que é pra ele ir logo, porque senão ela vai acabar indo sozinha, e no estado que ela tá é perigoso ela andar por aí sozinha, então ele acaba indo. O problema é que, de novo, ela tá extremamente bêbada, e ele tem um receio de apoiar ela, segurar ela, porque ele fala que pode ser que um humano consiga perceber a diferença da textura da pele
sintética que ele tem. Vendo que a Hisoshi ela tá bem bêbada, ela pede para segurar no Origin para ela conseguir se apoiar. E quando ele faz isso, ele percebe que o toque dela lembra o toque daquela garota que ele teve um contato físico pela primeira vez. E ele até comenta que essa garota já deve estar adulta agora. O problema é que enquanto eles estão caminhando, aqueles dois androides acabam vendo os dois. E por algum motivo, aquela mulher androide que tá ali percebe que a Hisoshi é androide. Então os dois se preparam para atacar eles. Quando eles pulam para atacar a Hisoshi, o Origin ele percebe isso, só que é tarde demais. Ele não sabe se ele vai conseguir desviar, se ele vai acabar perdendo a cabeça, um braço e principalmente se eles vão acabar matando a Hisoshi. Só que eles acabam acertando o braço dele, não acertando a Hisoshi. E só então ele percebe que eles estavam achando que a Hisoshi era a androide e não ele. Percebendo agora que ele é o responsável, todos ali começam a se preparar para a batalha. Só que o problema é que ele não quer que machuquem a Hisoshi. Então ele acaba usando uma técnica ali que era usada por antigos mestres de artes marciais, fazendo com que o coração da Hisoshi pare de bater. Então ela cai praticamente morta no chão. E o pior disso tudo é que a bateria do Origin tá acabando, porque ele chuta que no máximo ele tem apenas 2 minutos de energia. Aquela mulher começa a atacar o Origin e ele consegue até mesmo se desviar e contra-atacar os golpes dela. O problema é que contra os dois ali ele tem uma certa desvantagem, porque além de estar sem um braço, ele não tem nenhuma arma para se defender. E é quando ele repara que aquele androide mais forte está carregando 2 martelos junto com ele como armas. E ele até comenta que os androides que usam martelos como armas são meio que o nível top de produção dos androides. O Origin fala que ainda bem que ele está num lugar bem deserto, que não tem carro, não tem pessoas, então ele pode ficar bastante à vontade para começar a luta. E quando eles começam a lutar, o Origin ele consegue, mesmo sem um braço, ele consegue desviar, evitando que os ataques acabam acertando nele. O Origin ele comenta que mesmo eles sendo androides, eles não são conectados a nenhuma rede de internet via satélite, essas coisas. Porque aí seria muito mais fácil de rastrear eles, até por isso eles não conseguem saber onde o androide está, eles não sabem dizer a localização um do outro. Ele fala que o pai dele desenvolveu esse conceito porque se eles se conectassem a uma internet, todos saberiam onde eles estão. Então caso desse algum problema, todos iriam até lá e destruiriam eles. Então tem esse pequeno detalhe, eles não são conectados a nenhuma rede de internet ou algo do tipo. Enquanto eles estão brigando, aquele androide mais forte fala que ele tá muito rápido e por ele estar sem um braço, era para ele até mesmo não conseguir se equilibrar direito. Só que o Origin ele conseguiu mexer no sistema dele, fazendo com que ele trocasse essa perda de equilíbrio por mais, digamos assim, velocidade. O Origin ele até consegue atacar aqueles androides, só que a mulher acaba acertando uma facada no pescoço dele. Por ele ser um androide, isso não mata ele, só que ele tem certeza que ele não tem como ganhar daqueles dois, porque os dois são muito fortes e ele tá sem um braço e sem uma arma, ele tá totalmente na desvantagem. Então, tendo certeza que ele vai acabar sendo destruído, ele se pergunta o que ele pode fazer antes que isso aconteça. O Origin então ele percebe que se ele perder, não só a existência dele vai acabar, vai deixar de existir, como tudo vai deixar de existir também. Então ele começa a reagir, começa a lutar. Ele começa a lutar lembrando do que o pai dele falava para ele ter uma vida digna, uma vida próspera. Então ele começa a lutar, ele até arranca alguns membros, fios, ferros que estão dentro do corpo dele para conseguir se defender de alguma forma. Ele começa a lutar e ele fala que por ser um robô ele não possui ego nem sentimentos, mas ele tem um propósito. Então ele vai continuar lutando a fim de proteger esse propósito dele. Ele então consegue pegar aquele item que ia resfriar o corpo dele quando os sistemas estivessem sobrecarregando e ele acerta no rosto daquela mulher androide, fazendo com que o rosto dela acabe congelando. Ele sabe que isso não vai acabar matando ela, mas ele consegue quebrar o rosto dela, fazendo com que ele possa depois, caso sobreviva, recuperar as peças para recuperar tudo que ele perdeu ali. Só que ele sabe que mesmo assim a batalha não está totalmente ganha, ele sabe que ele ainda pode perder, mas que ainda assim ele vai continuar lutando pelo propósito dele. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Origin. Origin ele é um mangá bastante divertido. Ele tem uma premissa interessante que é esse negócio dos androides super realistas estarem perto das pessoas, as pessoas não saberem diferenciar o que é um humano de um androide. Como também tem essa crise existencial do Origin, que ele sabe que ele não é aceito na sociedade, ele não vai ser aceito por não ser um humano, ele vai ser marginalizado, castrado. Só que ainda assim ele tem os princípios que o pai dele criou. Ele comenta também que o pai dele criou todos para ajudar as pessoas ali. E ele até fala que ele não quer matar os outros
androides, só que se eles cruzarem a linha de matar um ser humano, ele vai ser obrigado a fazer isso. O engraçado desse mangá é que ele pega o Orange, que ele é um androide, então por mais que ele tenha aparência física, ele tenha o porte e tal de um ser humano, ele não sabe muito bem como lidar. Ele tenta se passar por um humano, só que ele não sabe nem ao menos do que falar, tanto que ele fala bem pouco no mangá. Se alguém faz uma pergunta pra ele, ele não sabe como responder. Durante o mangá tem vários pensamentos dele que ele pensa qual seria a maneira apropriada de fazer as coisas, como se ele fosse um autocrítico dele mesmo. Tanto que tudo que ele faz ali, ele tem uma noção que ele pode ser descoberto. E caso ele seja descoberto, isso vai acabar com todo o propósito que o pai dele deu pra ele assim que morreu. Nós sabemos que alguma coisa aconteceu com o pai do Orange, que ele tinha meio que uma fábrica onde ele criou o Orange e os irmãos dele, só que alguma coisa aconteceu que a fábrica acabou sendo destruída e o pai dele acabou sendo morto, mas não é tão explícito o que aconteceu ali. Não se sabe se alguém tentou dar fim a essa produção dos androides, vendo que ele seria algo bastante perigoso, vindo que não tem como controlar esses androides, tanto que nem o próprio Orange tem muito controle sobre o que ele faz, sobre o que os outros fazem. Ou se foi os próprios irmãos dele, androides, que fizeram isso, vendo o rumo que o pai dele queria que os androides vivessem uma vida boa, uma vida com um propósito ali, que ajudassem as pessoas. Como vocês puderam perceber pela arte do mangá, ele é do Boichi, ele é o mesmo autor de mangás como, por exemplo, Suken Rock, e o mais famoso dele, que é o Dr. Stone, que inclusive já teve uma adaptação em anime, se não me engano, 2 temporadas, e tá pra chegar a 3ª temporada também. Mas diz aí o que vocês acharam da história desse mangá. Vocês já ouviram falar de Orange? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa história, gostar desse canal. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.